Meus queridos irmãos, outra vez estamos estudando a palavra do Eterno e digo para os irmãos que se estiverem ouvindo alguns barulhos aí, é porque os irmãos já sabem como é o nosso dia a dia, né? Onde nós moramos, infelizmente, sempre tem um fundo musical, né? Acho que acontece isso também com vocês aí. Onde vocês moram tem sempre alguém que não consegue escutar o seu som sozinho e quer transmitir para os outros, né? Pois bem, estamos mais uma vez estudando a palavra do Senhor do livro de Gênesis e transmitindo para os irmãos a leitura de Gênesis 39. Gênesis 39 a seguir. Lembrando aos irmãos que nós já temos aí 39, 38 capítulos do livro de Gênesis. Estamos no 39º e creio que os irmãos tenham aprendido alguma coisa até o dia de hoje. A leitura é longa, o curso Bíblia Completa tem o intuito de nos acompanhar a vida inteira. E lembrando que o profeta, o professor, a pessoa que lhe instrui, ele não detém o conhecimento, ele é iluminado. Então sempre pode cometer erros, sempre pode ter falhas, sempre pode interpretar errado. Isso vai ser normal. Tá certo, irmãos? Então prestem atenção na palavra e vamos absorver em nome de Jesus. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Perceba aqui que quando aparece aqui, a não ser do pão que comia, é porque sempre foi costume de alguém que está numa monarquia. O monarca é uma pessoa que está sentado num trono e que nem sempre divide o seu poder, né? Então eles estão lá na monarquia, tem um monarca, que é o príncipe do Egito, o rei do Egito, o faraó, e tem os seus ricaços, né? Tem os seus súditos ricos, né? E este eunuco, ele era casado. Veja que é diferente das outras nações, por exemplo, a nação da Assíria, a nação da Babilônia, né? As nações da Babilônia ali do lado do rio Nilo, eles tinham o costume de castrar os eunucos, né? Mas aqui no Egito nós vemos que Faraó tem um eunuco que é casado, tem uma família e tal. E observe que José, quando chega no Egito, é levado pelos ismaelitas, que são seus parentes, filhos de Ismael, parentes do seu avô, primos, né? De segundo grau, mas E eles vendem-no
para o Egito. E acontece que quem o compra é um eunuco e o coloca para trabalhar. Mas percebe que enquanto José está trabalhando nos seus campos, tanto no campo quanto na cidade, acontece uma coisa extraordinária, porque tudo que José faz, ele prospera. Não é em tudo que toca, tá? É em tudo que ele faz. Ou seja, quando ele se empenha em fazer uma coisa, ele prospera. Então, observando a prosperidade de José, vendo que Deus estava com ele, o que ele faz? Ele coloca-o para administrar a sua casa. O que entra e o que sai passa pela mão de José. Ele administra toda a casa, mas com algumas exceções. Por exemplo, ele não vai permitir que José tenha poder sobre a sua esposa, e também não vai permitir que o alimento que chegue até ele não saiba como foi feito. Então ele vai observar quem está fazendo os alimentos. Por quê? Se os irmãos lembram-se, lá na frente vai acontecer que alguém pecou contra o faraó. E são pessoas que eram servidores dos pratos. Então, um padeiro, um copeiro, alguém que administrava ali, quer dizer, mais próximo, mais perto de envenenar alguém. Então, por que que eunuco? O eunuco aqui, Potifar, ele não permite que José sozinho também administre a sua alimentação. Ele tem que saber quem está fazendo, de onde está fazendo, por que está fazendo, quais são os ingredientes, porque facilmente uma pessoa dessa com influência pode ser envenenada. Então veja onde está a destreza, né? É isso que eu quero que os irmãos observem, observando os detalhes da palavra de Deus, os cuidados que a Bíblia tem. E são nesses cuidados, nesses detalhes, que você pode trazer uma palavra diferenciada para a igreja. A mesma palavra, porém, por outro ponto de vista, observando o que ninguém viu. É isso que fará a diferença na sua pregação, tá certo? Então, no versículo de número 6, deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que não sabia o que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e, o que é que diz aí? Formoso também à vista. Quem olhava para José percebia que ele era belo, que ele era uma pessoa bonita, que ele era alguém que era desejável, né? E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor, quer dizer, depois de um tempo em que ele já é administrador, em que ele recebeu essa autorização do dono da casa, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ela não é só olhou para ele, mas essa questão de pôr os olhos é como Eva, ficar observando e desejando, como Eva fez com a fruta, né? E aconteceu que depois dessas coisas, então ela se aproxima dele e faz o convite para que ele deite com ela. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria? Primeiro, contra quem? Contra Deus. Quer dizer, faria mal ao próximo, porque estaria subtraindo o que não é dele. Além de desejar a mulher do próximo, que é proibido por Deus em mandamento, ele também ia possuir a mulher, que é também proibido por Deus em mandamento. Então ele pecaria contra Deus e faria mal ao próximo. Veja que José aqui evitou no mínimo 5 pecados: cobiça das coisas alheias, adultério, prostituição,
tá? Pecado contra Deus, tá certo? E principalmente aqui a prevaricação, né? Que é a ação de você transpor o seu limite. Deus lhe disser que você vai até aqui e você ir além, né? Quando o salmista Davi, né? Quando Davi escreve o Salmo 51, depois de arrependido, lógico, de cair com Batseba, ele diz o seguinte: eu pequei, Senhor, eu pequei contra ti eu pequei, agora o Senhor não retire de mim o teu espírito. Quando ele estava para cair com Batseba, quando ele cai com Batseba, você não vê esse arrependimento genuíno dele no momento. Quando ele cai em si, depois da parábola de Natã, é que ele vai perceber a besteira que fez. E Deus fala para ele: olha, Davi, se era isso que você queria, se essa mulher sua não está te satisfazendo, eu poderia te dar outra. Isso, veja que Deus estava falando para ele. Se o problema era esse, se estava lhe faltando alguma coisa, você tinha que falar comigo. Lógico que Deus estava usando o hipérbole, né, irmão? Deus não estava abrindo legalidade para prostituição. Mas Deus tolerava aquele ato para que não fugisse das normas, as outras coisas. Entendeu? Então, o que Deus estava explicando para ele era que você deveria ter me consultado. É? Então, todo o desejo do nosso coração, irmãos, deve ser consultado a Deus para saber se é verdade ou mentira aquilo, se eu devo fazer ou não. Em Jeremias 17:12 diz que maldito é o homem que confia em si próprio, no próprio homem, no seu braço, né? Temos que confiar no Senhor. Então, no versículo de número 10 diz: aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele não lhe dando ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, veja, nem deitar nem estar. Isso quer dizer que José, para fugir, o que é que ele fazia? Ele não só não se deitava com ela, mas ele fugia dela. Ele se distanciava dela, né? Ele se distanciava. E essa distância é que faz com que o crente não caia, irmão. Tá certo? Se você tem essa queda e você convive o tempo todo com alguém e esse alguém lhe traz desejo ou lhe deseja, não se engane. Se você permanecer do lado dessa pessoa, não mudar de rotina, não mudar de horário, não mudar de espaço, se você permanecer com conversinha, com mensagens, sabe, observando, deixando dizer o coração, não orar contra aquilo ali, ô meu irmão, você vai cair, infelizmente. Tá certo? Você tem que mudar, você tem que fazer alguma coisa. O segredo está aqui. José foge. Por mais que ele tenha que perder o emprego, que ele tenha que perder a liberdade dele, mas ele vai fugir, mas fugir para os braços de Deus. E logo depois virá a recompensa. Não se esqueça do que Tiago disse no capítulo 4, versículo 7. Porque nós precisamos achegar a Deus para Deus chegar a nós. Aí nós podemos fugir do diabo, resistir ao diabo. Que a fuga do diabo é a resistência a ele. Só que Salomão também vai escrever o seguinte, que da mulher adúltera nós não podemos encarar, nós devemos fugir. Entendeu? Então o diabo nós podemos resistir e ele foge. Mas a mulher não há resistência. A mulher só fugindo, irmão. Só fugindo. Por quê? Porque o inimigo vai usar aquilo ali como estratégia para alimentar nossa carne. E no dia da nossa fragilidade espiritual, ele vai nos derrubar. Tá certo? Então, foge. Corre enquanto há tempo, apaga o número, quebra o chip, troca de celular, muda de cidade, faz qualquer coisa para que isso não venha atingir. Tá? Para que você não vá bater de frente. Jesus não disse, deixa o mal vir que eu resisto. Não, ele disse assim, ó, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Jesus orando disse que é para que o mal não venha. Nem me deixe cair em tentação, ou seja, não me induza, né? No sentido original da palavra, não me induza, não me conduza, não me coloque diante de uma tentação, porque eu não aguento, não suporto. Mas me livre deste mal. Já certo? E mal ali que aparece na oração de Cristo é com L, de maligno, malignidade, maldade, né? Coisa ruim, maledicência do diabo mesmo, não é males da vida.
né? Os males da vida é com U, né? Coisa mal, eu tropecei, é mal. Eu caí, é mal. Me falaram alguma coisa, isso é mal, com U. Mas o mal com L vem de maligno, de Satanás, tá certo? Então observe que ela vai armar uma estratégia, né? Você vê que o ambiente em que ele está já não comporta mais um cristão, né? Já não dá mais para ele viver ali. Sucedeu num certo dia, versículo 11, que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estavam ali. Nenhum dos da casa estava ali. Por quê? Porque a mulher já armou a arapuca. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Veja que a Bíblia usa aqui no versículo 12 uma coisa chamada de pleonasmo, ou pleonasma, se você preferir. É usado na língua portuguesa. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Sabe? Isso é um pleonasmo, que é para enfatizar, por exemplo, quando Jesus diz lá em João 11, né, Lázaro, sai para fora, vem para fora. Quer dizer, sair já dá ideia de que é para fora. Só que não é bem assim que a Bíblia diz. Quando a Bíblia nos mostra esse pleonasmo, é para dar um sinal de distanciamento entre nós e aquilo que acabou de sair, ou de onde acabamos de sair. Dá para entender? Então, por exemplo, quando nós dizemos assim: fulano saiu, mas saiu para onde? Ele está no batente? Ele está à frente da casa? Não diz. Mas a Bíblia sempre usa onde quer que a pessoa esteja. E entrou na caverna e saiu da caverna, como diz sobre Elias. E saindo Lázaro da caverna onde estava. E veja que ele saiu de onde estava, da caverna de onde estava, distanciou-se. E indo eles até o sepulcro, entrou no sepulcro, né? Veja que a Bíblia ela sempre enfatiza o espaço físico onde a pessoa está, para que não haja confusão. E aqui, veja que saiu para fora, quer dizer, ele não só saiu e tomou uma distância daquele lugar, curto espaço de tempo, mas ele abandonou aquele espaço físico onde estava. Tem que abandonar, irmão. É esse ponto aqui. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Veja que quando ele volta, quando o marido dela volta, ela está com as vestes de José ao seu lado, né? E então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxesse para escarnecer de mim. Veja que ela inverte a coisa, né? As palavras que ela diz é como se José tivesse dito para ela para se deitar com ela. Ela inverte as palavras, ela induz o dono, o marido dela, o esposo dela, a imaginar de que era José que estava dando em cima dela. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Outra vez, fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E agora José vai para mais uma cisterna, né? Para mais um poço, né? Veja que ele só vai descendo. A ladeira de José só vai descendo, né? O Senhor, porém, estava com José. Olha a diferença. Estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Quer dizer, agora José vai ser uma espécie de agente
penitenciário, né? José agora vai tomar conta daquela prisão, né? Daquela delegacia. Vai instruir os outros presos, vai ajudar os outros presos a, como é que se diz, a estar organizado, né? Ele vai organizar a vida dos presos, alimentar os presos, fazer o que se faz numa prisão. Normalmente as prisões egípcias, elas já eram um pouco mais modernas, já tinha os cárceres, já tinha o cárcere interior, tinha níveis de prisioneiros, tinha separação por departamentos e tal. E José foi colocado junto com os presos reais, ou seja, ele agora é inimigo do rei, né? Aconteceu depois dessas coisas, aí Gênesis 40, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E dignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, né? Contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda e na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Veja que depois que José está preso, vai chegar mais dois prisioneiros que pecaram contra o seu rei, né? Então não diz qual foi a forma de pecado, mas essa questão de pecado aqui não é um pecado contra Deus, tá certo, irmão? É que eles fizeram alguma coisa de errado. Fiz alguma coisa de errado para eles. A palavra pecado aqui é errar, né? Errar o alvo, fazer o que é errado. Então eles estavam ali muitos dias, né, na prisão. E foi colocado ali, né, o versículo 4, o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Quer dizer, vocês tinham a questão de copeiro lá e padeiro, então agora vocês vão servir aqui na cadeia, porque não é como a cadeia brasileira que os presos comem de graça, né? Mas eles tinham que trabalhar para poder manter-se ali, né? E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro, o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E fez José a eles pela manhã, né? E estavam ali turbados, né? E vocês vão ver que no versículo de número 9, ele começa contando: olha, então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como que brotando, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: essa é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Aí José, o que é que José pensa? O que é que José pensa? Que eles, por estarem ali servindo a José, vão lembrar-se de José, né? Mas, porém, lembra-te de mim, versículo 14. Quando te for bem, algo-te que use comigo de compaixão. Quando você estiver lá, que você estiver livre disso aqui, ajude-me. Lembre de quem te ajudou. E que faças menção de mim a Faraó. E faz-me sair desta casa. Quer dizer, conta pra ele que eu sei interpretar sonhos. Fala sobre mim, que eu sou bom aqui no cárcere, que eu estou aqui injustamente. Quer dizer, José contou sua história, né? E Deus está mostrando que José é justo através das obras que está fazendo em José. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. José está magoado. E tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Conte para ele minha história. Fale que eu sou inocente. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava. Quer dizer, veja que José agora vai ter que interpretar o sonho
do padeiro, mas vai ter que contar a verdade também. Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E eu vou ler aqui para encerrar, para eu explicar para os irmãos o que é uma interpretação de sonhos, tá certo? E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e aves o comiam no cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro. Ó, prestou atenção? E as aves comerão a tua carne de sobre ti. Alguém falou assim, uma vez falaram assim, não, porque Jesus foi crucificado, porque era de costume dos romanos crucificar as pessoas. Foi Roma que inventou a crucificação, o madeiro, que nada, no Egito antigo. Veja, você está lendo aí o versículo 19 de Gênesis 40. José disse, olha, Faraó vai levantar sua cabeça e vai lhe pendurar no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Esse negócio de crucificação, de pendurar no madeiro, não é aquele negócio bonito que corta uma árvore e estende as mãos. Não. Pegavam qualquer pedaço de madeira que tivesse, qualquer árvore que cortasse, que desse para pendurar alguém, eles penduravam. Não tinha isso não, irmão. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó. Faraó vai fazer aniversário e vai fazer um banquete. E que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor o seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. Essa palavra enforcou aqui, irmãos, é para os irmãos prestarem atenção. Josué, quando chega num determinado lugar da terra, nós vamos ler isso lá em Josué. Onde Josué chega, Deus fala para Josué: olha, aqui o costume é fazer o seguinte: quando você pegar qualquer um desses homens aí que são ímpios e iníquos, enforca eles, eles vão morrer asfixiados. Depois você pega o corpo deles e pendura no madeiro, porque todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Entendeu? Então eles morriam e depois era pendurado no madeiro. Para quê? Para que todo mundo que passasse ali visse o que é que se fazia com alguém que era desobediente, alguém que se levantava contra o povo de Deus. O negócio era terrível, irmão. Era terrível. Deus hoje está no tempo da graça, irmão. Mas no tempo da lei não era coisa boa não, irmão. Não era coisa boa de jeito nenhum. Deus usava só a misericórdia. Ele não usava o amor não, irmão. O atributo de Deus era a misericórdia. Ele teria misericórdia de quem tiver misericórdia. Era assim. Se andar certo, recebe o livramento. Se não andar certo, morre. Era assim. Mas com a graça, às vezes as pessoas têm a sensação de impunidade. Porque Deus permitiu deixar tudo para o último dia. Mas a conta vai chegar, irmãos. Amém ou não amém? A conta vai chegar. E fez tornar, né, o copeiro mor. Então, no versículo 22 diz que o padeiro foi enforcado. E o copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Quer dizer, a pessoa agora está lá, de volta, servindo como copeiro. Ele vai estar ligando. Agora veja o que é uma interpretação de um sonho, né? Veja que a representação aqui, os 3 sarmentos, 3 dias. 3 sarmentos, 3 dias. O sarmento é aquele pedaço da videira, aquele ramo da videira que não foi podado ainda. Então aquele galho que está subindo, novo, né?
Não foi podado ainda, precisou ser podado. E veja que Deus usa para José aqui 3 galhos, representando 3 dias. Algumas pessoas, sonhar com dinheiro é o quê? Sonhar com cocô é o quê? Sonhar com sapo é o quê? Não existe uma tabela, irmão. Não é jogo do bicho. Deus não trabalha com adivinhações. Deus trabalha com interpretações. Os dias ele vai representar com o que ele quiser. Com pedras, com paus, com galhos. Né? Com o que ele quiser representar. Que cabe a interpretação a Deus. Deus é quem interpreta. José, veja que José tem essa habilidade. Mas José tem essa habilidade agora, irmão. Depois de muitos anos já. Aqui José já tem mais de 10 anos, irmãos, preso. Entre a casa de Potifar e este cárcere aqui. José tem mais de 10 anos, irmão. Preso. Então José teve todo o tempo do mundo para aprender a fazer o quê? A interpretar sonhos. Justamente por não saber interpretar sonhos, é que na mente dele ele imagina que ele foi preso, que ele foi vendido. Porque se José soubesse interpretar aqueles sonhos, com certeza ele saberia o resultado dos sonhos, que lhe despertaria inveja. E Deus daria a ele uma estratégia maior, melhor, mais fácil, para que ele pudesse entrar no Egito. Porque José era muito inteligente. José, além de forte, inteligente, bonito. Uma pessoa com esses recursos, irmãos, ele entra em qualquer lugar. Tá certo? Então ele não sabia interpretar, mas agora sonhou, ele está interpretando. Veja que como Deus faz as coisas. Lá atrás ele foi prejudicado, espiritualmente falando. Prejudicado. Tentaram matá-lo. Por ele não saber interpretar o sonho. Foi perguntar ao pai, perguntar aos irmãos, perguntar à mãe, perguntar isso, perguntar aquilo. E aí eles interpretaram. E achavam que ele sabia a interpretação, mas estava fingindo. Só que José não sabia o que significava. Quando Jesus diz, olha, os feixes. Eu vi os feixes se dobrando diante do meu. Olha, o sol e a lua também se dobravam. As estrelas também. Aí o pai disse, sim, mas até nós vamos ser menores que você. E os irmãos diziam, que tanto sonho é esse que você tem, que nós não entendemos. Veja que não é sonho de vida. Não, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma coisa. Aí eu contei para os meus irmãos. E aí meus irmãos... para com isso, irmão. Para com isso, eu vejo tanta pregação besta, tanta conversa fiada, tanta mentira. Não, você não pode contar seus sonhos para ninguém, porque José contou os sonhos dele, e aí veja o que aconteceu. Ele não pode contar os... José não contou o sonho dele para irmãos. Os irmãos de José não consideraram José como irmãos. José contou o sonho dele para uma quadrilha. Os irmãos de José não são crentes, são uma quadrilha de ímpios. Nós não, irmão, nós somos igreja. A Bíblia nos ensina a comunicar com os santos as nossas necessidades. Quando nós temos uma dificuldade, nós devemos correr para a nossa família, que é a igreja. José está fazendo o que é certo diante de Deus. Perguntar aos seus irmãos o que é aquilo. Perguntar para ter uma direção. Só que José não sabe que os irmãos dele são uma quadrilha. Quer dizer, José sabe, porque José, quando traz para casa as informações sobre os irmãos, ele conta a verdade. Olha, meus irmãos são assim, dizem que está num lugar e está em outro. Quantas vezes José foi procurar os irmãos no lugar que o pai mandou e ele estava em outro, para dar um baile em José, para que José não achasse? Fazendo as falcatruas dele, fazendo comércio ilícito, comércio com ismaelita, comércio com egípcio, proibido por Deus, irmão. Eles faziam comércio com a nação proibida por Deus de fazer. Então, José não está contando para um irmão de uma igreja, um crente. Não. E com isso eu não estou dizendo a vocês que vocês devem sair por aí com a boca aberta, contando tudo para todo mundo. Não, isso aí já é besteira. Aí você já está sendo infantil. Mas o que eu estou lhe dizendo
é que você não pode usar um texto do Antigo Testamento em que um jovem não sabe o que é que está sonhando. O sonho não é dele, irmão. Não é, por exemplo, eu tenho um sonho de ser um pastor. Aí quando eu contei meu sonho, aí o que aconteceu quando você contou o sonho? Começaram a fazer macumba. Foi seu pastor que fez a macumba para você não ser pastor? Não, quando eu contei o meu sonho, horário contrário. Horário contrário é o quê? Onde é que está escrito na Bíblia que existe uma oração contrária? Não existe oração contrária, irmão. Oração só pode ser destinada a duas pessoas, ou a Deus ou ao diabo. Se alguém estiver pedindo algo contra você, não é a Deus. Então ele não é crente. O que ele está fazendo é uma feitiçaria. Ele está pedindo a Satanás para que invista em sua vida. Mas e vai acontecer o quê? Nada. Porque Deus não vai deixar de te abençoar porque alguém pensa contrário a você, irmão. Porque aí eu vejo esse Bruno Leonardo aí, esse de boca aberta. Fica o tempo todo, não, porque a inveja é isso, porque a inveja é aquilo. Como se a inveja fosse uma pessoa. A inveja é um sentimento. Um sentimento que pode ser tanto abrasado, aquecido, como pode ser morto. Uma pessoa pode começar a ser invejosa do dia para a noite, e a pessoa pode deixar de ser invejoso do dia para a noite, irmão. Você não pode olhar para a igreja como se a igreja fosse um bando de ladrões que estão tentando te matar. Não conte seus maiores sonhos para ninguém. Por quê? Que besteira é essa? Nós vivemos num mundo de rede social em que tudo que você posta é contando para todo mundo seu sonho, irmão. Ou não? Ou quando alguém olha para você, não percebe o que você vai ser lá na frente. Não, esse irmão aí vai ser um pastor. Não, pela chamada dele vai ser isso. E daí, irmão? E quem quiser que lute contra, que faça bozó, que vá nas mata-virgens, que mate bode. Isso aí não vai influenciar em nada, irmão. Tanto não influencia que a inveja dos irmãos de José é o passaporte para que ele possa chegar a ser um governador. Mas José não sabe o mapa. Entendeu? Então é essa atenção que eu quero chamar para os irmãos sobre interpretação de sonhos. José está tendo uma visão. O sonho de José é interpretativo. Olha, é só você interpretar, José. Estou lhe dando um sonho, né? Estrelas, sol, lua, feixe de lenha, os molhos e tal. Mas ele não sabe o que é aquilo porque José ainda não conhece o mundo espiritual. O velho Jacó não explicou para ele o que é um sonho. Devido também, né? Tantos filhos que ele teve, não tinha tempo para tudo isso. Mas Jacó poderia ter ensinado a José sobre os filhos, sobre sonhos. Por quê? Porque um dos maiores sonhadores do Antigo Testamento foi justamente Jacó. Jacó, irmãos, viu a escada, viu a porta do céu. Jacó viu onde era que Deus descia na terra para visitar os homens. Tanto que ele colocou o nome de Betel, né? Então, Jacó tem sua parcela de culpa, porque ele deveria ensinar o que é um sonho, o que é interpretação, o que são visões e tal. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, não cai nessa empulhação. Não, pô, eu tenho um sonho, não posso contar para ninguém. Não, você não pode sair por aí contando para ninguém, porque isso é antiético. Ninguém precisa saber de sua vida. Mas não é que você vai contar para um irmão daí. Não, não vou contar para meu irmão aqui, porque aí vai dar tudo errado. Não, na hora que eu contei para alguém, deu tudo errado. Quem lhe disse isso? Quantos registros tem na Bíblia de que isso aconteceu, irmão? Um fato isolado em que uma quadrilha de irmãos decidiram matar José por inveja. Tá? Decidiram matar José porque perceberam que José realmente era alguém que estava crescendo naquela família. Eles não queriam que José fosse o preferido. E José e Jacó dava toda a pinta de que preferia José em vez dos outros. Tá certo? Então, em primeiro lugar, a interpretação dos sonhos vem de Deus. Daniel disse isso. Tá? Você tem que orar para que Deus lhe dê a interpretação do sonho. E quando você tiver um sonho em vida, de chegar a ser alguma coisa, não se prive de conversar com alguém, de pedir oração, de conversar com o pastor, com o irmão do seu lado. Isso aí é besteira pura. Tá certo, irmãos? Que
Que o Senhor Jesus abençoe a cada um e até a próxima aula, quando nós vamos continuar esse assunto aqui maravilhoso, e Deus vai nos abençoar mais e mais em nome de Jesus, tá certo?